com o apoio da Lei Aldir Blanc, né? Para os músicos que estão aí trancados em casa, sem poder trabalhar. A gente está voltando agora, né? Espero que a gente consiga continuar trabalhando. Então, o tema dessa aula é iniciação à teoria musical. Eu vou começar já, quem foi chegando aí vai tirando as dúvidas. E aí muita gente me perguntou, mas eu não toco, mas eu não canto, mas eu não faço nada. Eu danço, por exemplo. Vamos supor que a pessoa dança. Vai servir para você também, porque a gente quando dança a gente está ouvindo uma música, né? Então vai servir para todo o público. Então vamos lá. A primeira pergunta, né? Que é o tema da aula, é iniciação à teoria musical. Mas o que seria música? Muita gente me pergunta, o que é música para você? Essa definição é algo muito complexo, né? E a gente fica se perguntando, música, aí muita gente fala música boa, música ruim. E aí eu não vou entrar nesse mérito, porque os meus amigos que me conhecem, né? Tem muita gente aqui que me conhece, sabe que eu escuto de tudo. Eu vou da música clássica ou música de concerto para alguns, até o pagode. Olha aí, os alunos de piano estão em peso aí. E aí o que acontece? Muita gente me pergunta, né, o que é música, o que é música? E aí eu fui pesquisar, né? Porque muitas vezes a gente entra na academia e esses conceitos básicos, eles não são apresentados para a gente. E de acordo com o teórico e músico, né, lá por volta de 1996, ele disse que música é Bormio Med. Ele falou que música é a arte de combinar os sons simultâneo e sucessivamente com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Mas aí vamos lá. O que é isso? Eu fiquei meio perdida quando eu li isso a primeira vez. Combinação de sons simultâneos e sucessivamente com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Aí a gente se pergunta, né? O que é música? Então quer dizer que música só é algo que eu vou colocar dentro de um tempo, do espaço, né? E vou tocar, seja lá um piano, eu tô com um piano aqui, vocês não estão vendo, mas eu vou tocar aqui, sei lá, um acorde. Então música seria só um acorde ou seria só uma nota? Aí a gente se pergunta, né? Mas, por exemplo, Hermeto Pascoal, né? Quem conhece, quem escuta ele, sabe que ele faz músicas de diversas formas, seja batendo... Vou bater aqui perto do microfone. Ou seja, assoviando. Tem uma música de Ivan Lins, né? Ivan Lins, ele faz o quê? Ele pega essa introdução da música Lembra de Mim e ele faz assoviando. E aí ele tem um piano lá à disposição dele. Ele está tocando o piano, mas ele assovia. Então, isso não é música. Só porque ele está assoviando, ele não tem um instrumento, ele não está tocando algum instrumento ou não está cantando. Mas isso também é música. Por que isso é música? Aí a gente vai para o segundo tópico, que é melodia. Quando eu pego esse assovio aí que ele faz, vou tentar assoviar, eu sou muito ruim com assovio, mas vamos lá. Quem pegou essa vergonha aí agora pode dar um print e salvar. Então, Bormio, ele falou que melodia é o conjunto de sons dispostos em ordem sucessiva, em uma concepção horizontal da música. Eita, agora pegou, né? Porque tá todo mundo se perguntando, horizontal, vertical, todo mundo se confunde, né? Vamos lá, o que seria horizontal, o que seria vertical, né? Porque quando a gente fala de melodia, a gente tá falando de uma música numa concepção horizontal. Quando a gente fala de melodia, a gente tá falando na horizontal. Porque o que acontece? Já eu vou chegar em harmonia, né? Mas a gente está no conceito de melodia ainda. Eu estou prestando atenção nos comentários ali, vou ficar rindo, mas deixa eu concentrar. Melodia. Então, a melodia lá que Ivan Lins fez, né? Ou seja, isso é uma melodia. Mas o que é uma melodia? Quando eu toco uma nota e depois, em seguida, toco outra. Isso é uma melodia, notas sucessivas. E aí a gente vai para harmonia. A harmonia é um pouco parecido,
Mas aí é o conjunto de melodias, conjunto de sons dispostos em ordem simultânea. Ou seja, a diferença de harmonia e melodia, uma é simultânea e a outra é sucessiva. Ou seja, simultânea e sucessiva. Ou seja, a diferença de harmonia e melodia seria que na harmonia eu toco, vamos supor que eu vou pegar um acorde, eu não vou falar sobre acordes, né? Mas vou pegar 3 notas e vou tocar o acorde de Dó maior, por exemplo. Isso aqui são notas simultâneas, eu peguei 3 notas e formei um acorde. E aí, notas sucessivas, toquei uma nota e em seguida toquei outra. Ou seja, um arpejo é considerado notas sucessivas. Peguei esse arpejo e toquei sucessivamente. E aí, agora a gente vai para o terceiro quesito, que é contraponto. Então, a gente já falou que é música, a gente já falou que é melodia e a gente já falou que é harmonia. Então, todo mundo até aqui já sabe essas 3 coisas. Agora, a gente vai falar sobre contraponto. Contraponto, o que é contraponto? Então, vamos lá. Quando eu pego uma melodia aqui, ó, vamos supor que eu peguei o piano para tocar essa melodia. E aí eu chamo um amigo meu que toca violino, ou uma amiga que toca violino ou violoncelo. Já vou explicar a diferença entre instrumento melódico e instrumento harmônico. Então aí eu peguei e toquei essa melodia. E aí eu peço a outra pessoa para tocar uma melodia junto comigo. Essa pessoa eu vou fazer aqui mão esquerda e mão direita. Uma pessoa faz, vamos supor que isso é um violoncelo. E aqui a outra pessoa vai fazer no violino. E aí eu toquei 2 melodias ao mesmo tempo. Aí, isso não é harmonia? Até então não, porque aí estou falando de contraponto. Contraponto são 2 melodias tocadas ao mesmo tempo. E aí a gente se pergunta, né, o que seria um instrumento melódico ou um instrumento harmônico? A gente já sabe o que é melodia, a gente já sabe o que é harmonia. Então, quando eu toco 3 notas sucessivas, eu consigo fazer uma harmonia, ou simultânea. E aí, quando eu toco 3 notas sucessivas, eu faço uma melodia. Então, o piano, por exemplo, eu consigo fazer várias notas ao mesmo tempo, né? Tô tocando aqui 1, 2, 3, 4 notas. Uma tétrade. E aí, por exemplo, no violoncelo, que eu não estou com ele aqui, mas se eu tocar no violoncelo, eu consigo tocar no máximo 2 notas ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo. Eu consigo fazer arpejo no violoncelo, mas o que é que eu faço? Ou seja, uma melodia arpejada. Eu formo um acorde nesse tempo com notas simultâneas. E aí o que acontece? Sucessivas. Eu sempre me confundo. Sucessiva, simultânea. Sucessiva, simultânea. Vamos chegar nesse contexto aí. Então, o contraponto, resumindo, são 2 melodias tocadas ao mesmo tempo por 2 instrumentos. Beleza? Até aí tá todo mundo entendendo tudo. Vocês vão tirando dúvidas. Já vou dar uma pausa para a gente fazer uma sessão de perguntas. Vocês vão perguntar aí, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai... Toda vez eu me questiono, por que ritmo vem agora, né? Mas enfim, eu preferi seguir essa linha aqui, eu achei interessante. Ritmo, o que é ritmo? Ritmo, essa é mais fácil, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que é ritmo. Vou falar aqui mais ou menos para vocês. Ritmo é a ordem e proporção em que estão dispostos os sons que constituem a melodia e a harmonia. Ou seja, eita, agora me pegou com esse comentário aí, ó. Só eu estou voando. Já vou explicar, vou voltar, tá? E vou tirar as dúvidas. Vou mandando as perguntas. Vou só fechar aqui. Ritmo, que é a última sequência aqui do que eu vou falar. Ritmo, o que acontece com o ritmo? Quando eu toco uma melodia ou uma harmonia ou um contraponto, o que é que eu faço? Eu estou tocando com ritmo, não é aleatório, né? Então, tipo, até se eu bato palma aqui, tudo é ritmo. Então, isso é ritmo, isso é ritmo e isso é ritmo. Ou seja, harmonia com ritmo, melodia
com o ritmo também, e aqui o ritmo na palma da minha mão. O mesmo ritmo, eu estou fazendo o mesmo ritmo. Mas aí é uma organização, o ritmo é ordem e proporção em que estão dispostos os sons que constituem a melodia e a harmonia. Eu posso executar um ritmo sem melodia e sem harmonia. Quando eu toco bateria, né, eu não estou executando o ritmo ali com notas. Ou outros instrumentos de percussões. Tem instrumentos de percussão que são que possuem altura definida, né? Que possuem notas. Mas nesse caso, por exemplo, da bateria, eu posso tocar só a bateria e eu vou estar executando o ritmo. Mais na frente a gente vai falar como os ritmos se organizam na pauta. Mas isso é já já. Então, eu vou voltar aqui para vocês agora, né? Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários e vou tirar as dúvidas. Deixa eu ver aqui. Magali, minha futura aluna de violoncelo, ó. Ela disse que não estava entendendo nada, eu vou ter que explicar. Então, Magali, essa aula é sobre iniciação à teoria musical. Então, eu já falei o que é música, que música é a combinação de sons simultâneos. Eu posso fazer música batendo palma, eu posso fazer música tocando, enfim, eu posso fazer música cantando. Eu não vou cantar aqui, todo mundo sabe que eu odeio cantar, então eu não vou fazer isso. Mas já já eu vou cantar um pouquinho. Melodia, eu falei o que era melodia, que são notas que são tocadas sucessivamente, ou seja, quando eu toco 3 notas, uma depois da outra, no caso, né? Eu estou executando uma melodia. E harmonia seria o fato de eu juntar essas, por exemplo, 3 notas de um acorde e tocar junto. Contraponto, quando eu pego 2 melodias e toco elas ao mesmo tempo. Ou mesmo que eu coloque uma pausa, enfim, uma comece antes e outra comece depois, né? Bem dissonante assim. E ritmo é a ordem, como eu já falei, né? Dos sons que constituem a melodia e a harmonia. Então, quando eu executo um ritmo, né? Quando eu estou tocando uma melodia ou uma harmonia, eu executo um ritmo também. Ou em um instrumento que não tem uma altura definida, como um instrumento de percussão, a maioria, né? Então, até aí eu já falei sobre esses conceitos. Agora eu vou falar sobre som. Esse termo ele é um pouco mais complexo. Vou falar aqui um pouco sobre física agora, brincadeira. Mas, quero que dê exemplo como... já eu vou solfejar. Cantar é uma palavra muito forte para mim. As cantoras aí querendo me ver passar vergonha. Vamos lá, som. Som é a sensação produzida no ouvido pelas vibrações de corpos elásticos. Essa definição eu achei, ó, top. Mas, vamos lá, vamos simplificar isso, né? Porque a gente fica meio perdido quando fala vibração de corpos elásticos. Então, por exemplo, muita gente não sabe, mas o piano, aquele piano que a gente vê lá no concerto, ou você vê na casa de uma pessoa, né? Que geralmente algumas pessoas possuem piano em casa. Esse instrumento, o piano, ele é considerado um instrumento de cordas. Muita gente não sabe, né? Não é um instrumento de teclas. E aí o que acontece? Essa corda, ou a corda do piano, ou a corda da guitarra, a corda do violão, quando eu toco nela, ela possui uma vibração. Ela realiza uma vibração. E aí o que acontece? Essa vibração põe em movimento o ar na forma de ondas sonoras, que se propagam simultaneamente. E isso ativa os nossos ouvidos. Então, o que acontece? Quando eu toco um som, ou não precisa ser um instrumento, né? Um som. Já vou falar sobre vibração regular e irregular. Mas, enfim, quando eu toco algo, um instrumento, essa vibração, ela reverbera no meu ouvido. Então, o que acontece? A partir dessa vibração, o meu ouvido recebe essa emissão de um som. Então, mais ou menos aí o que seria som? A reverberação de uma vibração de um instrumento ou de uma voz que chega no meu ouvido, certo? Então aí a gente vai para 2 diferenças entre essas vibrações. Que essas vibrações elas podem ser regular ou irregular. Aí a gente, meu Deus do céu, o negócio tá ficando tenso agora, né? Vamos lá. O que seria uma vibração regular? A partir do momento que eu executo uma vibração e ela tem um som definido,
ela é considerada vibração regular. Ou seja, quando eu toco o dó no piano, essa vibração ela é regular. Por quê? Porque o piano ele foi afinado e ele foi programado para soar esse som quando eu tocasse nessa tecla. Ou seja, a nota dó, ela obrigatoriamente, a não ser que o piano esteja desafinado, mas provavelmente vai soar a nota dó. Se não soar a nota dó, vai soar outra altura, porém essa altura vai ser definida também, certo? E aí, uma vibração irregular. O que seria uma vibração irregular? Produção de som de altura indefinida. Ou seja, a partir do momento que eu faço isso aqui, ó, isso aqui é considerado um som, porque eu estou executando um ritmo, né? Só que esse som aqui não tem uma altura definida. Se outra pessoa bate na palma da mão, por exemplo, né? Tá vendo que até o movimento que eu executo na minha mão, essa vibração ela muda. Então o que acontece? Ela se torna uma vibração irregular porque não tem um som ou uma nota musical definida, certo? Eu acho que até aí tá todo mundo entendendo. Vão perguntando. Já eu vou parar um pouco mais para tirar dúvidas. Beleza? A gente já falou sobre som, vibração regular, vibração irregular. E agora a gente vai para altura. Então, vou só recapitular. Som é um tipo de... Eu não vou considerar barulho, né? Porque aí quando... Apesar que o barulho ele também ativa os nossos ouvidos. Então, pode ser considerado um som. Aí a gente falou de dois tipos, vibração regular e irregular. Vibração regular, quando possui uma altura definida de uma nota musical. E vibração irregular, quando eu simplesmente bato. Beleza? Vamos seguir. Agora a gente vai para a altura, que é uma das características principal do som. Altura, determinada pela frequência das vibrações, isso é, a altura ela vai determinar a frequência que a corda ou o instrumento ou a minha corda vocal vai vibrar. Então o que acontece? Quando eu faço isso aqui, ó, por exemplo, ó, altura, vamos chegar a um consenso aqui. Quando eu falo em altura, eu não estou falando em volume, certo? A altura. Essa nota, ela é considerada, independente de eu saber que nota é essa nota é considerada uma nota grave, certo? Então aí quando eu toco essa daqui, ó, é considerada uma nota aguda. Então tem duas diferenças aqui. Essa é a diferença da altura. Quando essa corda aqui, ó, do piano, vamos supor que isso aqui é um piano, e essa corda aqui ela vibra, ó, numa altura grave. E essa daqui numa altura aguda, certo? Eu vou só dar uma descidinha aqui. Então aí a gente já falou a altura. Agora a gente vai falar de duração. Duração, né? Tudo que a gente faz está incluso ritmo, né? Porque se eu bato palma, eu tô falando de ritmo. Se eu toco isso aqui, eu tô falando de ritmo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre duração. O que seria a duração, né? A extensão de um som. A duração vai ser o tempo que esse som ele vai durar. É meio redundante, né? Duração, durar, mas enfim. Então vamos lá. A emissão de uma vibração vai depender muito da pessoa que está tocando, né? Também. E vai depender da duração que eu quero que essa nota reverbera. Então, se eu, por exemplo, seguro o sustain, que é o que me ajuda com a duração no piano, fiz um silêncio só para vocês ouvirem aí. Essa nota, ela durou muito tempo, né? Então, essa daqui, ó, toquei rapidinho e já saí. Então, isso vai depender de mim, querer que a nota ela dure muito ou que ela dure pouco. Beleza? Então, essa é a considerada duração em relação ao som, certo? Seja eu cantando, seja eu falando, você fala, oi, estou falando rapidinho. Então, a duração da minha voz, ou seja, das minhas cordas vocais, elas vão ser rapidérrimas. Então, agora eu vou falar sobre intensidade. Intensidade.
Intensidade é a amplitude das vibrações. É determinada pela força ou pelo volume pelo agente que as produz, né? Ou seja, um grau de volume sonoro. Então, o que acontece? Aqui, intensidade, eu estou falando em volume, certo? Ou seja, duração, altura, não tem nada a ver com volume. Muita gente se confunde, né? Mas intensidade tem. Ou seja, se eu sou intenso no momento que eu estou tocando, se eu toco com força, né, no piano, essa intensidade acarreta no volume que eu vou ter na emissão do som. Ou seja, isso vai depender do agente, que nesse caso sou eu. Então, se eu falo alto, né, se eu estou gritando aqui, ó, no microfone, esse som ele vai soar com intensidade maior. E a partir do momento que eu falo baixo, e eu falo distante do microfone, deve estar baixo aí, né? Então, essa intensidade ela diminui, certo? Então, só para a gente diferir aí o que seria intensidade, altura, duração. E agora, eu vou chegar a mais um termo do som, que é o timbre. Combinação de vibrações determinadas pela espécie do agente que as produz. Ou seja, o timbre ele é a cor do som de cada instrumento ou voz, derivado da intensidade dos sons harmônicos que acompanham os sons principais. Ou seja, timbre, quando eu falo em timbre, eu estou falando de timbre do piano, por exemplo. Quando eu toco aqui no piano, eu tenho um timbre do piano. Se eu tocar aqui, muita gente vai saber que é um teclado, que é um piano. Se eu toco um violoncelo ou um violino, alguém vai saber pelo menos que é um instrumento de corda. Se eu bato palma, né? Ou eu estou substituindo por um instrumento de percussão. Alguém vai saber que é um instrumento de percussão. E aí, a gente vai falar da voz também, né? Cada pessoa tem um timbre. Sabe quando alguém liga para você de um número desconhecido, que você fica ali temeroso em atender? E quando você atende pela voz, você já sabe quem é. Se for aquele crush lá, você já fica assim, né? Conheço essa voz. Enfim, a voz também cada pessoa tem a sua peculiaridade em relação ao timbre, certo? A minha voz ela é considerada mais grave, por exemplo, pelo menos eu acho, né? Então o timbre da minha voz é mais grave. O timbre do violoncelo é mais grave. O timbre dessa região do piano é mais grave também. Agora dessa daqui, né? Tem pessoas que cantam mais agudos, tem um timbre mais agudo. Savanex, que tá aí, né, também, ela tem um timbre mais agudo. O meu timbre já é mais grave. O timbre de Juana é médio ali, né? Então, ó, até aí a gente falou de quê? A gente falou o que é música, a gente falou o que é harmonia, o que é contraponto, o que é ritmo, o que é som, que o som tem vibrações regulares, irregulares, tem duração, tem intensidade, tem timbre e tem duração. Então a gente já falou de todos os conceitos, sejam eles de música e sejam eles relacionados com o som, certo? E agora a gente vai para escrita musical. Então aí muita gente já ficou nervosa, né? Meu Deus, a gente vai falar de partitura. Tem muita gente que odeia partitura, né? E às vezes a pessoa teve uma experiência ruim com a partitura, mas aí o que é que eu costumo dizer? Para quem já é músico ou para quem não é músico, né? A partitura é um facilitador. Então eu tenho alunos que vão estudar comigo piano ou vão estudar violoncelo e dizem, eu não sei ler partitura. Então eu vou ensinar um instrumento, tem uma metodologia para quem lê e tem uma metodologia para quem não lê. Então, se você não lê, então, isso não vai excluir a possibilidade de você estudar um instrumento. Seja ele um instrumento considerado um instrumento clássico, ou um teclado, ou um violão. Então, o que acontece? Tem muita gente que toca de ouvido, né? Então, aí, muita gente fica, mas eu toco de ouvido, eu não sou músico. Uma coisa não tem a ver com a outra. O que acontece? Quando eu leio, isso facilita muito a minha vida. Tipo, eu vou chegar lá no ensaio, vou ver a partitura e vou dizer, ai meu Deus, que coisa linda, já tá tudo escrito, vou lá e vou tocar. Mas para isso, esse milagre não acontece assim, né? Tipo, quando a gente começa a ler, a gente começa na escola lá e a gente começa a gente começa lendo bem devagarzinho, né? Hoje, se a gente for ler, a gente lê, tipo, como eu falo muito rápido. Então, muitas vezes eu tenho que estar dosando essa minha fala, que eu falo muito rápido.
Então, hoje, se eu for ler, eu leio muito rápido também. Eu consigo ler muito rápido. Um texto, né? Estou falando de um texto. E aí, para eu conseguir ler rápido, eu tive que praticar muitas vezes. Então, é a mesma coisa que acontece com a partitura. Quando a gente lê rápido, a gente já teve uma prática de anos. Por exemplo, sei lá, faz 10 anos que eu leio, então eu já consigo ler melhorzinho, né? Não sou perfeita, mas tem gente que já lê há 50 anos. Então, essa pessoa vê uma partitura aqui e já vai tocar lá no concerto, né? Ou numa banda, num show, enfim. Então, mas o que seria notação musical? Notação musical são os sinais que representam a escrita musical, né? Tais como pauta, clave, notas e etc. Já já a gente vai entrar nesses quesitos. Só que a gente já falou de altura, a gente falou de duração, a gente falou de intensidade e a gente falou de timbre. Só que aí lá eu estava falando de características do som, certo? E agora eu vou falar das características voltadas para notação musical. Ou seja, a altura vai ser determinada pelo quê? Pela disposição da nota. Já já vou desenhar aqui um pentagrama e vou falar mais sobre isso. A duração vai ser representada pela figura, a intensidade pela dinâmica, que tudo isso também está voltado para a intensidade do som, né? Porque a gente está falando de música, a gente está falando de som e tudo está agregado no mesmo conjunto. E timbre vai ser a mesma coisa, voz ou instrumento que vai executar essa pauta. E aí, podemos ir para o problema, no caso hoje vai ser a solução dos problemas, né? Vamos lá, notação musical. Primeiro a gente vai falar sobre o nome das notas. Acho que todo mundo já sabe, eu vou começar a escrever aqui. Odeio minha letra, mas vamos lá. Então, aqui a gente tem algumas notas. Todo mundo já conhece essas notas, ou boa parte das pessoas, né? Se vocês não estiverem vendo muito bem, eu escrevi de vermelho, né? Mas enfim, daqui a pouco eu vou mudar de cor do lápis. Mas aí, ó, aqui tem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Ou seja, eu tenho quantas notas aqui? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu tenho 7 notas, tá? 7 notas. Pronto, só pra gente lembrar aqui. São 7 notas a princípio, agora eu vou falar das 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Vamos lembrar isso aqui. Não vou falar a palavra decorar, né? Que é uma palavra muito, sei lá, enfim. Mas essas notas são as notas principais que o pessoal faz música, né? Tipo, as notas musicais. Quando a gente é criança ou quando vai dar aula de musicalização, a gente sempre fala dessas notas, beleza? Então aí agora, nome das notas. Só que tem um detalhe. Não são só essas as notas. Tem um detalhe. Mas já já eu vou entrar nesse detalhe. A princípio eu quero que vocês entendam que a gente tem essas 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E dentro delas nós teremos alterações, certo? Então aí agora, aqui quando eu falo da nota Dó, eu estou falando de uma nota, tá? Quando eu falo da nota Ré, estou falando de outra nota. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Beleza? Quando eu falo disso aqui, C, já vou falar sobre a diferença de um C e de um Dó, né? Que às vezes a gente fica, ai meu Deus, o que é isso? Em outros países, na Alemanha, nos Estados Unidos, as pessoas também leem essas notas com outra sílaba. Ou seja, pode ser o C, pode ser o D, pode ser o E, pode ser o F, pode ser o G, e pode ser o A e pode ser o B, certo? Mas eu não vou fazer essa pronúncia em inglês, né? Que minha pronúncia também é péssima. Mas beleza. E aí o que acontece? Aqui no Brasil, o que é que a gente costuma fazer? A gente costuma abreviar as cifras. O que seria uma cifra, né? A diferença entre nota, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e cifra, C, D, E, F, G, A e B, certo? A cifra está voltada para harmonia. Então, quando eu toco um acorde, Dó maior, eu estou falando
desse C aqui. Muitos alunos meus confundem, ó, gente. O C é o acorde, tá? Como eu trabalho. E o D é o acorde também. O acorde Ré maior, nesse caso. E aí, aqui a nota Dó é uma nota, tá? Eu não vou entrar no quesito acordes hoje, porque não vai dar tempo. A live é curta, é uma live de 1 hora aproximadamente. Então, eu não vou entrar nesse quesito dos acordes. Mas para vocês entenderem a diferença entre o C, que no caso seria a cifra, e o nome das notas, certo? Deixa eu dar só uma olhadinha nos comentários aqui para ver se tem alguma dúvida. Eu quero aula de cello. Vamos lá, hoje simbora. Só elogios até agora, né? Daqui a pouco, depois da live, eu vou ler os elogios. Só para abrir um parênteses aqui, para quem não me conhece, né? Quem tá entrando agora, ou quem já entrou faz tempo, quem já entrou e já saiu. Eu nem me apresentei direito, ó. Mas, meu nome é Laís, eu sou bacharel pela UFCG e sou mestranda pela UFRN em música. Eu sou violoncelista, mas também gosto de passear por outros instrumentos, seja o piano, seja o violão. Quem me conhece sabe que eu gosto de estar sempre movimentando ali uns instrumentos. Também dou aulas particulares desses instrumentos e de teoria também, né? Teoria, harmonia funcional, entre outros quesitos aí em relação à música. Quem quiser lá acompanhar no Instagram as aulas, Lala_cello, C-E-L-L-O, certo? Então agora a gente vai pro problema, tá? Vou começar a arrancar as folhas aqui. Cada folha que eu arrancar... Matheus disse que vai ser R$10 que eu vou ter que pagar ele. Meu Deus do céu. Patrocínio aqui também de Matheus Duarte, ele que me cedeu esse espaço. Agradeço demais. Vamos lá. Primeiro assunto aqui. Pentagrama ou pauta? O que danado é um pentagrama ou uma pauta? Eu vou tentar desenhar aqui, tá, galera? Deixa eu pegar esse lápis azul aqui. Eu gosto de ficar colorindo aqui as coisas. Não sei se está muito claro, se vai dar para ver. Vamos lá. São 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 4 espaços. Olha aí quem entrou, Diágoras. Esse é meu aluno de teoria. Então ele já sabe desse assunto todinho aí. Entrou só para recapitular, né, Diágoras? Então, vamos lá. Eu tenho 5 linhas e 4 espaços. Esse é o famoso pentagrama, certo, galera? Então, muita gente fica aí, meu Deus, o que é um pentagrama? Então, eu tenho aqui essas 5 linhas e esses 4 espaços e eu posso escrever figuras musicais, que aí eu vou completar e formar a famosa partitura, a famosa e temerosa para alguns, né? Mas não tenham medo não, que hoje vocês vão sair daqui sabendo ler, né? Depois vai ter que dar uma estudadinha, mas enfim. O pentagrama ou a pauta musical é a disposição de 5 linhas e 4 espaços, 5 linhas paralelas horizontais e 4 espaços intermediários, onde se escrevem as notas musicais. Ou seja, quando eu coloco aqui, ó, uma notinha, já vou falar sobre as figuras, né? Eu vou determinar essa altura da nota, né? Se a nota vai ser grave, se a nota vai ser aguda. Só que aí a gente tem um detalhe. Eu não vou precisar escrever só aqui em cima dessas notas, né? Em algum momento eu vou precisar. Se eu venho para baixo, eu estou escrevendo notas mais agudas. Se eu vou para cima, eu estou escrevendo... se eu for para baixo, eu estou escrevendo notas mais graves. E se eu for para cima, eu vou escrever notas mais agudas, certo? Então aí o que acontece? Muitas vezes a gente precisa escrever linhas suplementares ou complementares. Sejam elas superiores ou inferiores. Então, se eu preciso de uma nota que está abaixo disso aqui, eu vou colocar uma linhazinha, ó, pequenininha, para poder escrever uma nota. E se eu passar aqui uma nota muito aguda, eu vou escrever uma linhazinha pequenininha aqui em cima também, para escrever a nota que eu quero, certo? Então, aí, ó, pentagrama, 5 linhas, 4 espaços, e aí eu posso utilizar o auxílio das linhas complementares ou suplementares, tanto inferior quanto superior. A inferior vai ser para escrever notas mais graves e a superior para notas mais agudas, beleza? Então vamos lá.
Agora, como é que eu vou escrever as notas aqui? Como é que eu sei as notas nesse negócio, né? Fica todo mundo doido. Ah, meu Deus, como é que eu sei as notas nesse negócio? Claves. Vamos falar de claves agora. Eu vou botar a primeira, que é a mais conhecida. Clave de sol. Eu sou péssima com desenho. Meus alunos sabem, meu Deus, quando eu desenho lá no Zoom, né, Diágoras? A gente só fica rindo. Mas aí tem um material que eu passo para os alunos para eles não ficarem rindo da minha escrita e dos meus desenhos, né? Mas enfim, essa é a primeira clave, a clave de sol. A clave de sol. Lembra aí desse nome, clave de sol. Esse desenhozinho aqui. Seria mais bonitinho ele, sabe? Mas finge que ele tá bem bonito aí na cabeça de vocês. Vocês pesquisam aí no Google, clave de sol. Vai ter um desenho bem top. Então, vamos lá. Essa clave, ela pode ser escrita, eu vou escrever ela aqui, ó, clave de sol na segunda linha, certo? Então, o caracolzinho aqui vai ficar nessa segunda linha, de baixo para cima. Lembrando que essa linha aqui não vai contar agora, nem a de cima, que são linhas suplementares, beleza? E aí, eu posso escrever essa clave só aqui? Não. Eu posso escrever essa clave onde eu quiser. E aí, hein? Então, isso que vai fazer a diferença entre as notas. Mas eu vou falar hoje da clave de sol na segunda linha, de baixo para cima, beleza? Então, se eu escrevo uma nota aqui, já vou falar sobre as figuras. Se eu escrevo uma nota aqui, ó. Essa nota aqui vai ser a nota sol. Beleza? Nota sol. Pois é. Essa aqui vai ser a nota sol, certo? Então, segunda linha de baixo para cima com a clave de sol, vai ser a nota sol. Então, que nota é essa? Não é qualquer nota sol, né? Eu vou tocar esse sol aqui. Vou tocar esse sol aqui. Não vai ser o mesmo sol, porque essa clave, ou as claves, vão definir as alturas que eu vou tocar a nota. Esse sol é esse sol aqui, ó. É um sol médio agudo. Então, aí, se eu for seguindo nessa lógica, se eu vou subindo aqui, ó, aqui eu vou ter a nota lá, nesse espaço. Aqui eu vou ter a nota si, nesse espaço, nessa linha, na terceira linha. Aqui a nota dó, aqui a nota ré, aqui a nota mi, aqui a nota fá. E se eu for descendo, nota fá, nota mi nessa linha, certo? Vou do mi até o fá. Então, até aqui, eu vou seguir numa ordem. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi e fá. Eu vou fazer até aqui sem utilizar as linhas suplementares, certo? Então, aqui eu tenho notas, eu estou fazendo uma escala ascendente, né? Estou subindo aqui do mi até o fá. Então, o que acontece? Quando eu vou subindo aqui, essa nota vai ficando mais aguda, ó. Vou do mi aqui, ó. Ou seja, se a gente observar, né? Tem gente que não consegue, gente, mas eu vou falar aqui, né? Essa nota, ela é mais grave, ó. E essa nota é mais aguda, ó. Percebe a diferença da vibração? Então, aí o que acontece? Se eu for subindo aqui, eu estou tornando essa nota mais aguda, ó, as notas mais agudas. Então, aí, se a gente observar, né, essa nota ela é quase aguda, né? Para eu chegar no agudo, e aqui eu posso ir subindo. Fá, aí eu vou colocar o sol aqui, ó, fora da linha. Aí, lá, e assim sucessivamente, seja para cima ou seja para baixo. Eita! Vai ter que se inscrever no curso, Tomás, porque essa aula aqui, ó, essa live aqui vai ser rapidinha, mas depois você vai entrar lá no meu curso, aí a gente vai, ó, caprichar. Mais tarde eu tô aí, a gente vai estudar teoria quando chegar. Ó, mas beleza, vamos lá. Se a gente observar, a clave de sol tá trabalhando timbres mais agudos, ou seja, essa clave aqui, ela vai servir para quê? Para o violino, para o piano, se eu for tocar aqui, né? Porque se eu quiser uma nota grave, se eu quiser tocar essa nota, colocar essa nota aqui na clave de sol, eu vou ter que sair adicionando várias linhas suplementares. É possível? É possível escrever, né? Posso escrever aqui uma nota bem grave. Só que o que vai acontecer? Vai ficar muito ruim de ler. Imagina lá, a pessoa já está aprendendo a ler, aí chega lá na hora do ensaio, aí tem 50 linhas suplementares, aí você fica, ai meu Deus, que nota é essa? Eu já fico estressada, né? O que acontece? O violoncelo, por exemplo, é um instrumento que tem uma extensão muito grande.
Então, é um instrumento que você pode utilizar 3 claves. Aí você fica, eita, meu Deus do céu, imagina os alunos de violoncelo aqui, ou quem quer começar a estudar, já vai ficar assustado, né? Mas os meus alunos já sabem que usam a clave de Fá, tem que usar a clave de Dó na quarta linha e a clave de Sol. Aí muita gente me pergunta, né? Mas é mais difícil, não? Às vezes dá uma bugada, mas você tem que reagir rápido. Porque o que acontece? Como vai ficando muito grave, por exemplo, eu uso essa clave no violoncelo. Só que se eu quiser uma nota mais grave, que são notas que eu tenho no instrumento, eu vou ficar, tipo, catando as notas aqui, né? Então eu faço o quê? Mudo de clave. E a gente vai para a segunda clave agora. A segunda clave, a principal e a que eu mais gosto, né? Eu vou arrancar mais uma folha. Vamos lá. Segunda clave é a clave de Fá. Vou escrever de novo as linhas de azul. Clave de Fá agora, hein? A clave que eu mais gosto. A clave de Fá é a clave que é escrita aqui, ó, na quarta linha. Vamos pesquisar o desenho também, porque meu desenho é péssimo. Mas vamos lá. Essa clave, ela também pode se movimentar e pode ser escrita em qualquer lugar aqui. Eu posso escrever ela aqui, posso escrever ela aqui, posso escrever ela aqui em cima. Só que o que acontece? Onde vão estar esses 2 pontinhos, no meio desses 2 pontinhos aqui nessa linha, ou seja, 1, 2, 3, 4, na quarta linha, de baixo para cima, eu vou ter a nota Fá, tá? Essa é a nota Fá. Só que aí muita gente, poxa, lá na clave de Sol também não tinha nota Fá? Teria, né? Teria como, inclusive, escrever essa aqui na mesma altura. Só que essa nota Fá é essa nota aqui, ó. É uma nota um pouco mais grave. E aí a gente se pergunta, né? Por que mudar de clave? Porque se eu fosse escrever lá, como eu já falei, eu ia ter que adicionar muitas linhas suplementares inferiores. Então aí ia dar muito trabalho. E aí eu mudo de clave logo. A gente já muda de clave no violoncelo. E aí fica mais fácil, ó. Aqui fica bem bonitinho de ler e tal. E aqui a gente vai seguir a mesma lógica. Se eu for pra cá, Sol. Se eu for seguindo aqui, ó, Lá. Se eu for voltando, Mi. Se eu for descendo mais, Ré. Aí aqui, Dó, Si, Lá, Sol. Ou seja, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Certo? Então aí o que acontece? A ideia é a mesma. O que vai mudar? A posição e a altura da nota que a gente vai se guiar. Ou seja, na clave de Fá, a minha nota guia vai ser o Fá aqui no meio dos 2 pontinhos. Se essa clave tivesse escrita aqui embaixo, essa nota aqui seria um Fá. Então isso vai variar muito, certo? De acordo com a clave e de acordo com aonde ela vai estar escrita, beleza? Então aí, clave de Fá. Eu não vou abranger muito para a clave de Dó, porque a gente ainda tem muita coisa para falar e a gente tem pouquíssimo tempo. Que agora o bicho vai pegar, certo? Então, a clave significa o quê? Ela vai determinar a nota que eu vou tocar e a altura que eu vou tocar essa nota. Se for uma clave de Fá, por exemplo, eu vou pegar uma nota mais grave. Se fosse a clave de Sol, seria uma nota mais aguda. Então, essas claves, elas vão trabalhar as regiões que eu vou tocar as notas, certo? Agora a gente vai para um detalhe importante, que são as figuras que eu coloco nessas claves. Eita, aquelas figuras lá. Vou colocar aqui, fazer uma ordem. Ver se vocês estão vendo aí tudo que eu estou escrevendo. Acho que sim. Dá para ir até embaixo. Então, esse aqui é o bicho, né? Agora todo mundo começa a ficar nervoso, estressado, preocupado. Ai, meu Deus do céu. Que figuras são essas? Mas deixa eu perguntar aqui. Até então eu falei só de 2 claves. A gente teria uma terceira clave, certo? Que seria a de Dó. Mas não vai dar tempo eu chegar nela. Mas até aí todo mundo entendeu qual é a função das claves. Dê um joinha aí, só para saber se vocês estão entendendo, mesmo se eu estou deixando vocês mais confusos ainda.
Todo mundo abriu a live, ninguém tá prestando atenção, né, gente? Que absurdo. Então, vou seguir, hein? Se ninguém falou nada é porque tá todo mundo entendendo. Magali, não sei se ela desistiu ou se esse joinha foi só pra conseguir um desconto da aula. Mas vamos lá. As figuras, esses monstrinhos aqui, né? Que muita gente fica assustado. Aqui nós temos a semibreve. Eu não vou escrever o nome da figura aqui, certo? Mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Eixe Maria. Semibreve, mínima, semínima. E a partir da colcheia a gente vai utilizar uma haste, certo? A diferença dessa para essa é só essa hastezinha aqui que a gente vai colocar no final da figura para o lado direito. E aí aqui nessa próxima eu vou adicionar 2 hastes, nessa daqui 3 hastes e nessa daqui 4 hastes. Então aproveita aí esse tempinho aí e vai escrevendo. Vou repetir o nome das figuras. Tem uma tabelinha na internet, tem muito material na internet que vocês podem encontrar essas informações, certo? Então vamos lá, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Aí tem muita gente que fica, ai meu Deus, a semibreve é aquela figura que vale 4 tempos, né? Enfim, gente, esqueça essa história. Aquela aula que você teve com aquele professor ruim, aquela professora ruim, esqueça. Então, como a gente também tem, vamos supor que eu tenho a minha altura, você tem a sua altura, eu meço 1,5 m. E aí o que acontece? Eu tenho o meu CPF. Ou seja, o meu CPF ele não vai determinar a minha altura nem a minha idade, certo? Que eu não vou revelar a minha idade aqui, eu tenho 15 anos. O meu CPF ele não vai revelar nem a minha idade nem a minha altura. Como as figuras aqui, elas possuem números que representam elas, né? Que eu digo que são o CPF das figuras. Só que elas não vão representar o valor das figuras. Apenas eu vou utilizar elas para representar as figuras. Então, a semibreve é representada pelo número 1, certo? A mínima pelo número 2. A semínima pelo número 4. Colcheia pelo número 8. Semicolcheia 16. Fusa. Alguém já entendeu a lógica aqui? 1, 2, 4, 8, 16, 32 e a semifusa pelo 64. Quem é bom de matemática já entendeu como é que funciona a lógica da representação das figuras. 1, 2, todas são múltiplos, né? 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, ou seja, todas são múltiplos de 2. E aí o que acontece? Esse número não significa que essa figura vale o número 1. Essa figura é representada por esse número aqui, ou seja, esses números são CPFs dessas figuras. Então aí o que acontece? Quando eu pego esse número aqui, por exemplo, eu vou pegar o número 2, que é representado pela mínima. Coloquei o número 2 aqui que representa a mínima, beleza? Então aí o que é que eu faço? Na pauta, né, a gente tem a fórmula de compasso, que é representada por 2 números. Eu vou escrever uma pauta aqui pequenininha. Certo? Vou colocar só o número, não vou colocar a clave agora. Então, aqui a gente tem o número 2 em cima e eu vou colocar o número 4 embaixo. E agora, a gente geralmente vê 2 números assim numa partitura. E o que acontece? A gente fica perdido, né? Fica, meu Deus, o que são esses números aí? Vamos lá. Aqui a gente está falando agora sobre o assunto de fórmula de compasso. Essa é a fórmula do sucesso. Se você entender esse assunto aqui, você consegue ler muito bem, certo? Eu tô premeditando que você vai conseguir ler muito bem. O número de baixo, aliás, vou falar do número de cima. Ele vai me dizer quantos tempos eu posso ter dentro desse espaço aqui. Aqui a gente tem geralmente uma barra de compasso, que vai separar os compassos, certo? O pentagrama aqui tá pequenininho, mas vou preencher aqui. Deixa eu ver se dá pra ver, dá. Pronto. Aqui, ó, eu tenho uma barra de compasso que vai separar esse compasso desse compasso. Esse aqui é um compasso, esse é outro compasso. E assim eu vou separando no pentagrama os compassos, certo?
O número de cima vai representar quantos tempos eu posso ter dentro desse espaço, certo? Então, aqui ele quis dizer que eu só posso ter 2 tempos nesse compasso. Então, nada além disso, é uma regra, certo? Então, o número de cima da fórmula de compasso vai me dizer quantos tempos eu posso ter dentro desse compasso. E o número de baixo é o segredo, hein? Ele vai me dizer qual a figura que vai valer um tempo, certo? Então, aqui, se eu tenho o número 4, qual é a figura nessa tabela que é representada pelo número 4? A semínima. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Cliquem aí, abram aí no Google o nome das figuras, só pra gente não ficar muito perdido. Então, aqui, ó, essa é a semínima. E aqui, ó, ela é representada pelo número 4. Então, eu peguei o número 4 e coloquei aqui. Ou seja, isso significa que nesse compasso eu vou ter 2 tempos. Eu sou obrigada a colocar só 2 tempos nesse compasso. E o número de baixo, a figura que ele vai representar, a figura que vai valer um tempo, certo? Ou seja, a figura que vai valer um tempo aqui nesse caso é a semínima. Então, o que acontece? Eu só posso ter 2 semínimas nesse compasso. É o máximo. Porque se ela aqui vai valer um tempo, quando eu tenho 2, eu tenho aqui, ó, 2 tempos. Então, eu não posso passar disso, porque foi determinado aqui que eu só posso ter 2 tempos. Então, quer dizer que eu só posso usar semínima no compasso? Oxe, eu vou ficar nisso aqui, a música todinha? Não, né? Pelo amor de Deus. Porque senão a gente ia ficar aqui, ó. Já eu vou explicar como é que a gente vai cantar isso aqui, certo? Hoje o tempo tá bem apertado, mas vai dar certo. Então, aqui eu posso ter 2 tempos. Aqui a figura que é representada, que vai valer um tempo, é a figura do número 4, que é a semínima. Então, eu posso colocar 2 semínimas aqui dentro, beleza? Só que o que acontece? A partir do momento que a semínima vale 1, a figura de cima vai valer 2 tempos. Coincidentemente, é a mínima que é representada pelo número 2, mas é uma coincidência, certo? Uma coisa não tem a ver com a outra. Aqui é o CPF e aqui é o tempo da figura baseado nessa fórmula de compasso. Estou falando um pouquinho rápido para a gente dar tempo de ver mais coisa. Então, o que acontece? Se eu pego esse compasso aqui no lugar de utilizar essas 2 figuras, que são as 2 semínimas, eu posso colocar uma mínima. Beleza? Coloquei uma mínima. O que acontece? Por que eu coloquei uma mínima? Porque esse compasso aqui só pode ter 2 tempos nele. Eu só posso ter 2 tempos. Então, se essa figura vale 1, essa figura de cima, a mínima, vai valer 2. E a semibreve vai valer 4. Ou seja, a gente vai multiplicando para cima agora. Então, nesse compasso eu só posso ter uma mínima, porque ela está valendo 2, eu só posso ter 2 tempos, certo? E aí eu vou ficar com essa mesma fórmula de compasso e vou escrever aqui embaixo outro pentagrama para dar outro exemplo, para vocês entenderem qual é a lógica. Certo? Se eu pego aqui esse compasso, vou dividir em 2. E aqui, no lugar de colocar, eu já coloquei 2 semínimas, já coloquei uma mínima. Agora eu vou escrever assim, ó. O bicho pegou agora, né? Ninguém tá entendendo mais nada. Eu peguei 2 colcheias e uma semínima. A gente já sabe que a semínima vale 1 e que a mínima vale 2 e que a semibreve vale 4. Se esse compasso é 2 por 4, eu só posso ter 2 tempos. A semibreve não cabe nesse compasso, certo? A colcheia cabe porque eu coloquei 3 figuras nesse compasso e deu certo. Aqui eu tenho 2 tempos. Mas por quê? Essa figura vale um tempo, a semínima vale um tempo e a colcheia vai valer metade. Ou seja, metade dessa, metade dessa, metade dessa e metade dessa. Beleza? Então, ó, semibreve aqui nessa situação aqui, a semibreve vale 4, a mínima vai valer 2, a semínima vai valer 1, a colcheia vai valer metade da semínima. E aí assim sucessivamente, 1/4, 1/8, 1/16 e assim sucessivamente, beleza? Então aqui, se essa figura vale meio, a colcheia, juntando elas duas, eu tenho um tempo. E essa daqui que vale um tempo,
mais um tempo. Ou seja, um tempo mais um tempo é igual a 2 tempos. Então, eu estou na regra aqui, ó. Se eu posso ter 2 tempos nesse compasso, eu tenho 2 colcheias, metade, metade, é equivalente a 1, mais 1, 2 tempos. Aqui coube direitinho. E aí a gente vai usar esses 2 exemplos aqui. Vou completar esse compasso aqui com duas semínimas. Vocês já sabem que nessa situação aqui, a semínima vai valer um tempo, beleza? E aí o que acontece? Se eu canto, eu vou cantar isso aqui agora, o ritmo. Eu vou utilizar a sílaba tá. Vocês podem usar qualquer sílaba, beleza? Ó, nesse caso aqui, ó, eu vou escolher uma pulsação. Isso aqui não é ritmo, isso é a pulsação, ó. 1, 2, 1, 2. Então, essa é a pulsação que eu escolhi para cantar esses 2 compassos aqui. 2 por 4, semínima vale 1. Então, cada pulsação é um tempo. 1, 2, 1, 2. Então, aqui eu vou utilizar a sílaba tá, certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Nessa pulsação aqui do compasso, eu vou cantar com a sílaba tá. Vai ficar tá, tá. Só esse compasso. Tá, tá. Então, ó, cada pulsação é um tá. Tá, tá. Nesse caso, por quê? Essa figura vale um tempo e essa figura vale um tempo. São 2 pulsações e 2 batidas por cada e uma batida por pulsação, certo? No caso do segundo compasso, aqui eu tenho uma figura só que abrange todo o compasso. Então, o que acontece? Nesse segundo compasso aqui, eu vou fazer só tá. Eu vou prolongar essa nota. Então, o que acontece? Se eu cantar os 2 compassos, eu vou contar um compasso em branco, ou seja, sem cantar e sem falar nada, ó. 1, 2, 1, 2. Isso é a pulsação do compasso. 1, 2. Agora vai ficar assim, ó. Tá, tá, tá. Ou seja, essa figura aqui, como ela engloba todo o compasso, eu vou ter que durar ela, ou seja, a duração dessa nota aqui, eu vou falar um tá só e vou perdurar essa nota durante 2 pulsações. 1, 2, 1, 2, beleza? Aí, esse aqui de baixo, o que acontece? Eu tenho 3 figuras nesse compasso. A fórmula de compasso é a mesma, tá? Só lembrando que eu estou utilizando essa fórmula aqui como base. Então, é um compasso 2 por 4. O número de cima, recapitulando, diz que eu só posso ter 2 tempos nesse compasso. A cada compasso eu só posso ter 2 tempos. E o número de baixo me diz qual a figura que vai valer um tempo. Que nesse caso aqui é a semínima. Ou seja, a cada mudança desse número aqui de baixo, outra figura vai valer um tempo. Então, nesse caso, a semínima vale um tempo, a cocheia vale meio, a mínima vale 2 tempos e a semibreve 4. Porém, eu não posso usar a semibreve porque eu disse que eu só posso ter 2 tempos nesse compasso. Então, a fórmula de compasso é 2 por 4 e eu só posso ter 2 tempos no compasso e a figura que é representada para valer um tempo é a semínima, certo? Então, aí nesse caso, se eu for cantar esses 2 compassos, né, vou cantar só o primeiro, porque esse aqui é mais difícil, né? 1, 2, tá, tá, tá. Vou cantar mais uma. Tá, tá, tá. E aí, se a gente observar, eu sempre tenho 2 pulsações, ó. 1, 2. Que essa pulsação vai ser determinada pelo número de cima, porque eu só posso ter 2 compassos, só posso ter 2 tempos nesse compasso. E aí, essas 2 figuras aqui, essa vale meio e essa vale meio. Então, essa minha pulsação é de um tempo, ou seja, eu pego essas 2 figuras aqui e divido elas nessa batida. Então, quando eu faço, ó, vou bater aqui mesmo. 1, 2, tá, tá. Eu peguei essas 2 figuras e cantei as 2 figuras em um tempo. O que foi que eu fiz? Tá, tá. Dividi esse tempo para caber essas 2 figuras aqui, certo? Então, aí, para eu cantar esse compasso completo, eu vou cantar ele completo agora. Uma batida para essas 2 colcheias e a segunda batida, que é a pulsação, para a semínima, que vale um tempo. 1, 2, tá, tá, tá.
Percebe que essa figura aqui, ó, eu faço tá, ela é maior, né? Porque ela tem que englobar toda essa pulsação aqui, ó, tá. Esse tempo todinho tem que ser preenchido por ela. Então, eu utilizo sempre a minha mão para eu entender onde é que tá o tempo, né? Ó, 1, 2, tá, tá, tá. Ou seja, dividi uma pulsação para duas figuras e a segunda pulsação eu cantei a figura que vale um tempo. Agora, essa daqui você já conhece, né? Vou cantar o compasso todo agora, ó. 1, 2, tá, 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 tá. Então, o que aconteceu aqui? Eu vou dar mais um exemplo, só para deixar vocês com a cabeça, ó, girando. Que a gente vai ter que encerrar a live agora que os compromissos estão batendo na porta, beleza? Então, vamos lá, para a último exemplo, tá? Deixa eu ver se ainda continuam vendo. Continua. 2 por 4. Mesma coisa, né? Que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá. Então, 5 linhas, 4 espaços, pentagrama, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um compasso só. 2 por 4 também. Vou colocar 4 figurinhas dessa aqui. Não vou falar sobre agrupamento, não. 3, 4. Então, essa daqui, ó, essa figura aqui, ó, a semicolcheia. Isso aqui é um compasso só, tá? Só pra lembrar que isso aqui é um compasso só. E aí eu vou utilizar 4 semicolcheias. Aí você fica com a cabeça fervendo, né? Meu Deus. A colcheia, em uma pulsação eu cantava tá, tá. Eu dividia por 2 essa pulsação. Agora, eu tenho que colocar 4 figuras em uma pulsação só. Aqui eu tenho um compasso, aqui eu tinha 2 compassos. Ó. Essa barra sempre vai separar o compasso. Aqui eu não tenho barra, então eu não estou separando o compasso. Então, vai ficar assim, ó. Tá, 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 tá. Eita, me perdi toda agora, né? Todo mundo se perdeu. Então, o que aconteceu aqui? Eu peguei essa pulsação, né? 1, 2. Essa é a pulsação. Aqui, na verdade, eu tenho só... Tô preenchendo um tempo só, não tá cabendo aqui. Eu vou colocar uma semínima aqui no final. Essa daqui você já conhece. Aqui coloquei uma barra dupla. Quando eu escrevo uma barra só, eu tô separando esse compasso aqui desse. Quando eu escrevo 2 barras, significa que eu encerrei, certo? Ou encerrei para começar outra sessão, ou de fato eu encerrei, beleza? Então aqui só para finalizar, essas 4 semicolcheias e a semínima que tem aqui, não sei se todo mundo consegue ver, né? Então nessas 4 semicolcheias eu vou ter que ter elas aqui numa pulsação só. A pulsação é essa, ó. 1, 2, 1, essa é a pulsação. Aí eu vou fazer tá, 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 tá. Vou cantar só o primeiro tempo. Tá, 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 tá. Ou seja, o que eu fiz aqui? Aqui eu fiz tá, tá. Aqui eu botei uma embaixo e outra em cima. E aqui eu vou colocar 2 embaixo e 2 em cima. Por quê? Porque essas aqui são um pouquinho mais rápidas, né? Tá, 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 tá. Essas aqui valem metade dessa daqui, de uma dessa. Ou seja, 2 semicolcheias é equivalente a uma colcheia e 4 semicolcheias é equivalente a 2 colcheias. Então, eu vou cantar pela última vez a diferença entre esses 3 compassos aqui, certo? Esses 3 exemplos, na verdade. Aqui eu tenho 2 compassos, aqui eu tenho 2 compassos e aqui eu só tenho um, certo? Então, o primeiro compasso fica assim, ó. Tá, 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 certo? Uma figura que vale um tempo, outra figura nesse caso que vale um tempo e essa daqui tá valendo 2. Nesse caso aqui, eu tenho 2 colcheias, uma semínima, que é a figura que vale um tempo, e mais 2 que valem um tempo, que somando essas 2 aqui, eu tenho 2 tempos nesse compasso. Então, esse compasso ficaria dessa forma, ó. Sempre eu vou fazer a pulsação antes, para vocês entenderem como é que tá o tempo. 1, 2, tá, 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 tá. Ou seja, nessa primeira pulsação, eu dividi para essas 2 colcheias aqui. Um embaixo e um em cima. E aqui a segunda pulsação do compasso para semínima sozinha, porque ela equivale a um tempo. Nesse caso aqui, que eu disse que ela equivale a um tempo. E nesse último exemplo, a gente só tem um compasso, certo? Então aí eu peguei as 4 semicolcheias, que equivalem a 2 colcheias. Então aí, antes eu tinha que colocar uma colcheia embaixo e uma colcheia em cima.
E agora eu vou ter que colocar 2 semicolcheias embaixo e 2 semicolcheias em cima em um tempo. E por último a gente tem uma semínima também. Então esse compasso aqui, o último, ficaria da seguinte forma, ó. 1, 2, tá, 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 tá. Vou fazer mais devagar. 1, 2, tá, 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 tá. Ou seja, 2 semicolcheias embaixo, 2 semicolcheias em cima e uma semínima na segunda pulsação completa. Então, para finalizar, sei que todo mundo ficou aí, foram muitos assuntos, né? Não deu pra gente completar a live, fazer a live toda hoje. Em decorrência do tempo, eu já tenho outros compromissos e estou atrasada. Mas o que é que eu quero deixar aqui para vocês? Essa base da fórmula de compasso, se eu mudar esse número de baixo, eu vou mudar o valor da figura, certo? Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Nenhuma figura dessa tem um valor específico. Eu não posso dizer que essa figura vale 4, que essa figura vale 2 ou que essa figura vale 1 sempre. Isso vai depender da fórmula de compasso. Então, a partir do momento que eu for alterando aqui esse número de baixo, se eu colocar 16 aqui, por exemplo, 2 por 16, se dá para ver ali, 2 por 16 significa que eu vou ter 2 tempos no compasso e que o número de baixo vai me dizer qual a figura que vai valer um tempo, que nesse caso é a semicolcheia, certo? Então aqui a semicolcheia vai